Olá, pessoal, tudo bem? Bom, no finalzinho do ano passado, a gente recebeu um exemplar de uma revista da Você SA, uma revista muito conhecida para quem trabalha em recursos humanos, na área de gestão de pessoas. E uma reportagem especificamente chamou muito a nossa atenção, né, Sim. Tati? O título da reportagem é o seguinte: O fim do fit cultural. E aí, né, como nós trabalhamos com o tema cultura organizacional com o FIT, a gente se dedicou um tempo para entender um pouquinho da ideia, né, das provocações, do que está sendo trazido e discutido aqui nesse texto. E a gente gostaria de compartilhar com vocês nesse novo quadro Mentes Inquietas. Bom, diante da leitura dessa revista, essa frase especificamente me gerou um certo incômodo. E a gente trouxe para discussão, Sim. né, Tati? Aqui fala o seguinte: empresas repensam o conceito de adequação estrita à cultura corporativa em busca de profissionais que tragam diversidade cognitiva. Saiba o porquê. E aí a gente começou uma discussão interna, né? E que eu acho que é interessante a gente trazer para cá, começando do começo, para entender e analisar esse conteúdo. Eu acho que é legal a gente começar trazendo a distinção entre cultura organizacional, fit e diversidade cognitiva. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Vamos. Tati? Então, Dani, o conceito ele é complexo, ele é amplo, cada pessoa vai trazer aí o seu conceito de cultura, mas se a gente puder trabalhar o conceito popular de cultura, é o jeito que as pessoas fazem acontecer no dia a dia das organizações. Para mim, cultura passa por aí. A forma como tomam decisões, né? As atitudes no dia a dia. Eu também entendo, Tati, cultura como sendo assim, um conjunto de comportamentos instalados ali dentro daquela companhia que direciona a forma como a gente toma decisão, como as pessoas tomam decisões, como as pessoas interagem entre si Sim, no dia a dia, de uma maneira mais simples, né? A gente sim, pode trazer esse conceito. E aí, quando a reportagem traz aqui essa questão do fit cultural, em alguns momentos eu tive a impressão de que houve uma mistura entre fit cultural desejado com cultura instalada e diversidade. Então, eu acho que o primeiro ponto que é legal a gente desmistificar aqui é essa questão do fit cultural. Eu sei que várias empresas e várias ferramentas no mercado trazem uma ideia de fit como sendo um comparativo com os comportamentos destacados instalados ali naquela companhia. sim. Só que se a gente for olhar o fit raiz, que é o que a gente trabalha aqui na Team Hub, a gente gosta de chamar de fit raiz, ele leva em consideração o conjunto de comportamentos necessários para atingir os objetivos estratégicos da empresa. Então, não necessariamente, quando aqui traz essa ideia da conformidade, da gente estar trazendo uma conformidade em termos de comportamento, isso me gera incômodo, porque, na verdade, quando a gente olha para o fit cultural como sendo um conjunto de comportamentos necessários para atingir os objetivos estratégicos da empresa, não necessariamente a gente vai manter mais do mesmo. A Sim, gente sim. pode provocar mudanças olhando dessa forma, E concorda? tem espaço para diversidade, para pluralidade também, independente desses comportamentos, desse conjunto de comportamentos. A Team Hub trabalha com o FIT sempre com foco nessa cultura necessária para o alcance dos objetivos estratégicos. Então, nunca é olhando para esses, como você trouxe, né, muito bem, nunca é olhando para esses comportamentos que se destacam, né, dentro da organização. Então, acho que só dessa forma, a forma como a gente já se posiciona, já é um pouco diferente, né, do que a Sim. reportagem traz. Navegando, né, num ambiente corporativo, conversando com alguns líderes, profissionais da área de gestão de pessoas, eu ainda percebo que tem uma confusão ainda conceitual do que é cultura, do que é diversidade, de como eles podem se falar, né? Em alguns momentos a cultura ela é confundida com clima, com outras coisas nesse É, sentido, né? Não sei se você já teve essa percepção também. sim. E eu também vejo que tem uma confusão, às vezes, da cultura declarada, cultura instalada, cultura Desejada. desejada. Quando a gente começa a fazer uns trabalhos de transformação cultural, essa confusão ela é muito comum, né? Sim, Então, quando a sim. gente fala de cultura desejada, se a gente chega para fazer um mapeamento, uma entrevista, um diagnóstico junto com a alta liderança, a gente percebe que existe um conjunto de comportamentos desejados, que é aquela cultura desejada, muitas vezes influenciado por empresas de mercado que têm relevância, né? Cultura Sim. Netflix, cultura Google. Google, e coisas do gênero. Cultura Spotify.
E aí a gente tem a cultura desejada. Existe a cultura instalada, que é aquele conjunto de comportamentos que estão presentes dentro da companhia e que definem a forma das pessoas interagirem, de forma declarada ou não declarada, Sim. né? E aí, quando a gente olha para a cultura desejada e a cultura necessária, a gente começa a perceber que pode ser que elas não sejam suficientes para atingir aqueles objetivos estratégicos que estão lá no planejamento da empresa. E é aí que a gente desenha a cultura necessária. A gente olha para aqueles objetivos estratégicos e entende assim, quais são os comportamentos que a gente precisa ter instalados aqui na companhia para que a empresa consiga atingir aqueles objetivos. E aí, quando a gente faz a análise, né, da cultura, uma mescla entre a cultura desejada e a necessária, que a gente define a cultura-alvo daquela companhia. E aí a gente gera um mapa, um radar, né, para entender e fazer um comparativo entre a cultura desejada e a cultura necessária para aquela empresa. E é por isso que, assim, quando eu li aqui que a gente gera uma conformidade ao seguir o fit cultural, que me gerou esse incômodo, porque essa cultura necessária, ela pode ir variando de acordo com os objetivos da empresa. A estratégia mudou, a estratégia mudou a estratégia, a gente tem que rever a cultura. Sim, desejada, concorda? Concordo. Então, dessa forma, o fit cultural, para mim, ele não traz uma conformidade e que impede a inovação. Pelo contrário, eu vejo como uma possibilidade, quando a gente olha para o fit cultural à luz dos objetivos estratégicos, eu vejo uma possibilidade de fortalecer a competitividade da organização. O que você acha disso? Não, com certeza. A gente fala que a cultura, né, ela pode ser um diferencial competitivo. Então, para mim, ela passa a ser um diferencial competitivo quando tem esse alinhamento. Um ponto interessante também, Dani, que a gente está falando muito de comportamento, né? Uhum. E a gente fala muito de perfis comportamentais. Perfeito. Só que a gente entende, assim, que mais do que atrair um determinado perfil comportamental, é avaliar como a pessoa vai interagir com o ambiente que ela está inserida e que tipo de comportamento ela vai produzir a partir dessa interação. Uhum. Então, a gente mapeia, o fit vem muito disso, né? Exatamente. De qual comportamento é gerado a partir da interação com o ambiente. Então, também tem essa diferença. Nós não estamos falando daquele perfil clássico, perfis clássicos comportamentais apenas. Nós estamos falando da entrega. Sabemos, e a gente consegue ver isso, inclusive, em vários testes de perfis, que as pessoas têm um perfil de essência e que muitas vezes, em contato com determinados ambientes, ela faz uma entrega comportamental diferente. Então, a gente entende que essa entrega, ela faz parte desse fit cultural e a gente precisa acompanhar essa entrega para entender que tipo de cultura essa entrega está reforçando no dia a dia. Não é? Perfeito. E aí a gente sai daquela coisa, né, de vetores comportamentais ou inventários comportamentais que são preditivos, né, que trazem uma tendência comportamental para mapear realmente como é a entrega daquele profissional naquele contexto. Sim. É por isso que a gente vê muitas vezes um profissional que performa muito bem numa determinada área, ele é transferido para outra área e a performance cai. Por quê? Porque o contexto influencia sim na entrega. E aí a gente não está falando de diversidade cognitiva, a gente não está falando de diversidade de raça, de orientação sexual e coisas do gênero. A gente está falando de comportamento para entrega. Dependendo do ponto de vista que a gente olha, não dá para falar que tem um certo e errado, mas sim. Assim, eu acho que é legal a gente explorar um pouco mais esse conteúdo. Quem sabe a gente pode até bater um papo com a autora dessa reportagem pra gente entender o ponto de vista dela. Eu gosto da ideia. Tomara que ela tope estar aqui com a gente. E também você que está em casa, está aí na empresa, que trabalha com o tema cultura, que tem uma opinião sobre, por favor, compartilhe com a gente aqui. Eu acho que é isso, né? A gente precisa produzir esse conhecimento, se permitir nessas reflexões. Exatamente. Por ser um tema muito complexo, como a Tati colocou logo no início, né? É complicado a gente falar de certo e errado, não é binário, né? Não. E você que está aqui nos assistindo, se você estivesse aqui com a gente agora, tomando esse cafezinho, o que você traria para a discussão? Que pergunta ou provocação você gostaria de fazer? Deixa aqui nos comentários, manda pra gente via direct, a gente vai adorar conversar a respeito da sua provocação, da sua dúvida, no nosso próximo episódio de Mentes Inquietas. Até mais! Até mais!